Procuradoria de Contas é que quando que tramitavam junto a prestação de contas, junto com a inspeção em loco, eu estava considerando um dos processos como contas de gestão, o processo do balanço, e esse processo de inspeção em loco, se você olhar no relatório da diretoria, ele tem lá, foram apurados os atos de gestão relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, determinado período. Então, apesar de não ter esse nome no processo, o nome sem inspeção em loco, mas ele tem uma natureza jurídica de contas de governo, em que é analisado de gestão. Desculpe, natureza jurídica de contas de gestão, onde é analisada a questão da gestão administrativa do órgão num determinado período. É nossa praxe. Por isso que eu entendi que esse processo de inspeção em loco, ele não está indo ao MP, porque está naquela linha de que as contas 2010. anteriores a 2010 não estão indo ao MP. E a praxe nossa é considerar auditoria contas de gestão, a não ser quando ela é específica. Aí realmente é inspeção em loco, evidentemente. Esclarecido, senhor presidente. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator também, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, acredito que tenha esgotada a minha pauta. Esgotou a minha pauta. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago a relatar inicialmente 18 processos de FUNCONTAS, os 5 iniciais pela aplicação de multa, sendo que os 4 primeiros pelo não envio e o último pelo envio intempestivo. São eles o processo TC 11.452/2012, processo TC 16.328/2011 e o processo TC 10.818/2011, todos eles do FUNPREV do município de Olho d'Água das Flores, tendo como gestor responsável o senhor José Ribeiro Sampaio. Todos eles houve notificação do gestor, no primeiro sem defesa, nos demais com apresentação de defesa, porém eu estou acolhendo, não estou acolhendo a defesa, mas determinando o arquivamento por acolher a prescrição de ofício. Processo TC, perdão. Eu não estou acolhendo a manifestação de defesa. Processo TC 12.487/2011 da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, tendo como responsável a senhora Maria do Socorro Cardoso Ferro, com a notificação do gestor, sem apresentação de defesa, mas com o parecer do Ministério Público de Contas, opinando pelo acolhimento da defesa. Há uma aparente contradição aqui. Todos eles eu estou aplicando multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento dos artigos 45, 48, inciso 3, da Lei 5.604/94, e com fundamento nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Estou concedendo prazo de 5 dias, contados a partir do recebimento do AR, para que os mesmos encaminhem ao SICAP a respectiva obrigação, em conformidade com o artigo 2º caput da Instrução Normativa número 002/2010, sob pena de aplicação de uma nova multa, com fundamento no artigo 207, inciso 4º do Regimento Interno. E aqui eu faço esclarecimento que não se trata, no entendimento desse relator, de uma diligência, mas do tratamento dado ao devedor de contas. Por isso que nós notificamos diretamente o gestor que deve a prestação, o envio dessas informações. Voto também por cientificar do inteiro teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta, a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003, e, por fim, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implica em execução, em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado, para posterior ajuizamento de ação de execução, e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação.
Eu também trago para relatar o processo 4037/2011, oriundo da Prefeitura Municipal de Pilar, tendo como responsável o senhor Osiel Alves Barros. Neste caso, houve o envio intempestivo dos documentos previstos no calendário de obrigações. Por esse motivo, eu estou aplicando multa no valor também de 100 UPFAUs, cientificá-lo para o cumprimento do teor desta decisão, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento de ação de execução e cientificar a direção do Funcontas para o cumprimento desta deliberação. É como eu estou votando, presidente. Presidente, tem dois processos distintos. O primeiro, o processo 12487/2011, de posse da informação que eu tenho aqui do parecer 6736/2016, a gestora responsável pelo município de Minadouro Negrão, à época, ela apresentou a defesa, e segundo a informação que tem no parecer do Ministério Público, a mesma se limitou a juntar cópia do processo de contratação das empresas, razão pela qual isso não é um fato suficiente para ilidir a aplicação da penalidade, razão pela qual o Ministério Público se manifestou pela aplicação da sanção no processo 12487/2011. O outro processo relatado, o processo 4037/2011, o Ministério Público de Contas se manifestou nos autos também por intermédio do parecer 1515/2017 da 4ª Procuradoria de Contas, no qual entendeu estar presente o lapso temporal para que seja reconhecida ex officio a prescrição, razão pela qual nós nos manifestamos pelo arquivamento do presente processo sem a aplicação de penalidade. Então, em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheiro Anselmo. Pelos racionamentos. Aprovados. Senhora presidente, eu tenho mais alguns processos para relatar. Esses, eu estou acolhendo a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento ex officio. São eles o processo TC 6428/2006, processo TC 6430/2006, processo TC 6431/2006, 6434/2006, 6440/2006, 7989/2006, 6432/2006 e 6457/2006, todos eles oriundos da Prefeitura Municipal de São José da Laje, tendo como gestor responsável o senhor Paulo Roberto Pereira de Araújo. Tem mais o processo 12.356/2006, oriundo da Prefeitura Municipal de Colônia de Leopoldina, tendo como responsável o senhor Manuilson Andrade Santos. Processo 2757/2010, do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado de Alagoas, tendo como responsável o senhor Wilson Barreto Prado. Processo TC 7379/2010, oriundo da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio, tendo como responsável a senhora Maria Cícera Mendonça Casado. Processo TC 5734/2011, da SAAI, oriundo de União dos Palmares, tendo como gestor responsável o senhor Marcos Antônio Carrilho Pedrosa. E, por fim, o processo TC 17.798/2011, oriundo da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho. Todos eles eu estou acolhendo ex officio a prescrição da pretensão punitiva, determinando o arquivamento dos autos, com fundamento do parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno, dar conhecimento aos respectivos gestores, remeter cópia integral dos autos à corregedoria e publicar as decisões para fins de direito. É como eu estou votando, excelência. Com a palavra o Ministério Público.
Senhora Presidente, em todos os processos relatados, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, na forma da divergência, será declinada em processo semelhante na sessão de hoje. Aprovado com entendimento divergente do conselheiro Anselmo Brito. Aprovados. Senhora presidente, eu tenho mais o processo TCAL 8475/2003. Eu estou solicitando o adiamento desse processo da pauta de hoje. Qual o E número? 8475/2013. Certo. E tenho também, senhora presidente, processo TC 6613/2012, este é oriundo da pauta da quinta-feira passada, que foi migrado para o dia de hoje. Eu vou fazer o relato dele. Trata-se de uma prestação de contas de governo do senhor Ítalo Suruagi do Amaral, na qualidade de gestor do município de Major Isidoro, durante o exercício financeiro de 2011, protocolada intempestivamente nesta Egregia Corte de Contas no dia 10 de maio de 2013. Os autos foram submetidos à DEFAFOM, Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFOM número 61/2013, apontando inúmeras inconsistências que deveriam ser previamente sanadas como condição para que as contas pudessem merecer parecer prévio pela aprovação, quais sejam: prestação de contas apresentada fora do prazo, existência de irregularidades na abertura de parcela dos créditos adicionais, atecnia na elaboração do balanço financeiro, somatório dos valores contidos nos extratos bancários anexados ao balanço geral divergente do valor que veio a ser registrado no balanço financeiro e no balanço patrimonial. Então, os autos foram submetidos à análise da Procuradoria Jurídica, que elaborou o parecer número 2985/2013, entendendo pela citação prévia do gestor para o exercício do contraditório da ampla defesa. Os autos aportaram no gabinete dos auditores, que, por meio do parecer número 120/2016, apontou o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença das irregularidades abaixo elencadas, e são inúmeras irregularidades: intempestividade na entrega da prestação de contas, descumprimento do artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal, descumprimento da norma contida no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3 e parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, pela não aplicação do mínimo da receita resultante de impostos, inclusive de transferências, em ações e serviços públicos de saúde, ofensa às prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal contidas no artigo 19, inciso 3, ao extrapolar o limite máximo de 60% da despesa total com pessoal, descumprimento do artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela aplicação de 61,33% da receita corrente líquida em despesas com pessoal do Executivo, existência de divergência entre os valores lançados no balanço geral, em especial os relacionados a gastos com educação, saúde e despesas com pessoal, existência de divergência entre o valor do somatório dos extratos bancários e o que veio a ser registrado no balanço financeiro, no balanço patrimonial, ofensa ao artigo 42 da Lei 4.320/64, ao abrir créditos adicionais com valor superior ao previamente autorizado, caracterizando o crime fiscal tipificado no artigo 359-D do Decreto-Lei 2848/40, o não encaminhamento da relação de processos licitatórios ocorridos no exercício em desacordo com o calendário de obrigações da Casa, o não envio do plano plurianual,
a falta de registro da provisão matemática previdenciária, pondo em risco o fluxo financeiro do município, em inobservância ao princípio contábil da oportunidade. Assim sendo, o auditor sugeriu a citação prévia do senhor Ítalo Suruagi do Amaral para apresentação de defesa e dos documentos ausentes. E caso não fosse apresentada a defesa, propôs a emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. Chegando os autos ao Ministério Público de Contas, este elaborou parecer número 4652/2017, da 2ª Procuradoria de Contas, que apontou outras irregularidades de ordem material, além daquelas pontuadas pelos órgãos instrutivos, conforme elencados logo abaixo, quais sejam ausência de parecer do órgão de controle interno, fortíssima dependência do município em relação às transferências constitucionais, omissão material no dever de prestar contas com relação aos gastos com saúde e descumprimento material do dever de prestar contas com relação aos gastos com educação. Assim, o Parquet de Contas se posicionou no mesmo sentido da manifestação da Procuradoria Jurídica e dos auditores, em determinar a prévia citação do gestor e, caso não houvesse apresentação da defesa, opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. Os autos foram encaminhados ao gabinete deste relator, que, por meio da decisão simples número 004/2018, determinou a citação do senhor Ítalo Suruagi do Amaral. Em 7 de fevereiro de 2018, este ex-gestor compareceu aos autos, requerendo a prorrogação do prazo para atender às solicitações e apresentar defesa. Em 19 de 2 de 2018, por meio de nova decisão simples, foi concedido o prazo de 15 dias requerido, porém, até o presente momento, o mesmo não retornou aos autos para apresentar sua defesa ou protocolar a documentação faltante. Cabe ressaltar, todavia, que em 5 de fevereiro de 2018, a senhora Mariana Santana Silva Campos, tem um erro aqui, encaminhou as cópias dos documentos solicitados. Esse é o relatório, É o relatório, presidente. Com a palavra do Ministério Público. Excelência, parecer É isso mesmo. ministerial, Atual gestor. já adiantado pelo conselheiro Rodrigo, em seu relatório, identificou uma série de irregularidades de ordem material, entre elas destaca-se a abertura indevida de créditos suplementares, extrapolando em 3,72% o limite permitido na lei orçamentária. A insuficiente aplicação de verbas em saúde, a omissão material do dever de prestar contas em relação aos gastos com saúde e educação. Isso, quando me refiro a esse ponto, trato da questão da adequação qualitativa desses gastos, tá? Em que o gestor não se desincumbe do mistério de comprovar de que os gastos postos eles são realmente com educação na forma da lei e saúde da mesma forma. Também o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal com relação ao limite máximo para gastos com pessoal. Tá? Fortíssima dependência do município em relação às transferências constitucionais, ausência de parecer do órgão de controle interno, uma série de irregularidades que levaram o Ministério Público a entender pela rejeição, a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas, Excelência. Esse parecer. Com a palavra, doutor Rodrigo. Senhora Presidente, dando continuidade ao voto, inicialmente a gente fez a verificação da documentação obrigatória para a instrução da prestação de contas. Verificamos que todos os documentos obrigatórios foram encaminhados, tendo o gestor deixado de encaminhar apenas os documentos complementares abaixo relacionados, quais sejam o inventário geral de bens e valores compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis,
bens de natureza industrial, ações, créditos e valores, almoxarifados e a relação nominal da dívida industrial. Convém ressaltar que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima não impossibilita a elaboração deste parecer prévio, todavia prejudica na análise dos estoques dos bens móveis e imóveis. Passamos à análise dos instrumentos de planejamento de programação. Salientamos inicialmente que o Plano Plurianual, a LDO e a Lei Orçamentária Anual são os principais instrumentos de planejamento e de programação da vida econômica e financeira da administração pública. E que, compulsando os autos, é possível observar que o ex-gestor encaminhou a LOA e a LDO para o exercício de 2011 e a atual gestora encaminhou o PPA para os anos de 2010 e 2013. No que se refere ao PPA, a análise constatou que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal 444/2009, a qual contemplou as despesas de capital, as metas da administração para o quadriênio 2010-2013, as metas fiscais, produto, unidade de medida, posição em 2010, desejando ao final por ações em cada programa, assim como as prioridades da administração municipal em cada exercício seriam expressas na LDO. Já a LDO foi veiculada por meio da Lei Municipal 453/2010, a qual dispunha principalmente sobre as diretrizes para a elaboração da LOA, sobre as alterações na legislação tributária e sobre as metas e prioridades da administração para 2011. Já a LOA, a análise constatou que essa foi veiculada por meio da Lei Municipal 548/2010, a qual estimou as receitas e fixou as despesas, respectivamente, em 31.598.000 aproximadamente, sendo que as receitas correntes foram estimadas em 23.890.000 e as receitas de capital em 9.338.000 reais. Quanto às despesas correntes e de capital, constatamos que não houve o detalhamento das mesmas, que impossibilitou a presente análise. A referida lei também autorizou, no seu artigo 4º, a abertura de créditos suplementares em até 30% do orçamento previsto para o ano de 2011. Eu peço venha para dispensar a leitura do artigo da Lei 548, e prossigo. Constata também nos autos a Lei Municipal 464/2011, na qual dispõe sobre a autorização para suplementação, mediante anulação de dotação, no percentual de 20% do valor total daquele orçamento, para suprir diversas despesas. Então, conjuntamente, a gente tem os 30% autorizado na Lei Orçamentária Anual e mais 20% em uma lei específica editada pelo município, superando muito o percentual de 20% que este relator considera como razoável para a abertura de créditos suplementares. Prosseguindo a análise, no que se refere ao balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício financeiro de 2011, o município executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$ 30.066.000 e R$ 29.302.000, apontando um resultado superavitário de R$ 764.000. No que se refere à alteração do orçamento, a análise verificou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo, no montante de R$ 16.975.000, que corresponde a cerca de 53,72% da receita estimada na LOA, acima, portanto, do patamar de 50% que havia sido autorizado pelo Poder Legislativo local. Assim, podemos constatar o descumprimento do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal,
e do artigo 42 da Lei 4.320/64, tendo em vista que 3,72% dos créditos suplementares foram abertos sem o devido amparo legal. No que se refere ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de 30 milhões e 66 mil, as despesas orçamentárias em 29 milhões 302 mil. Constatamos ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de 10 milhões e 89 mil e as despesas extra-orçamentárias de 10 milhões 918 mil, que o saldo de caixa do exercício de 2010 foi de 3 milhões 981 mil e o que ficou transferido para o exercício de 2012 foi no valor de 3 milhões 934 mil reais. A soma total da receita foi no valor de 39 milhões e 92 mil reais e das despesas foi no valor de 38 milhões 694 mil reais, o que revela também uma atecnia na elaboração do balanço, vez que o total, tanto da receita quanto da despesa, deveria ficar empatado, ser igual, né? Destaque-se também que o somatório dos valores contidos nos extratos bancários, no montante de R$ 2.594 mil reais, anexados ao balanço geral, diverge do valor que veio a ser registrado no balanço financeiro e no balanço patrimonial, estes no valor de R$ 3.934 mil reais. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 1.110 mil reais. Ainda quanto à variação do patrimônio, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 170 mil reais, bens móveis no valor de R$ 404 mil reais aproximadamente, acrescendo o ativo permanente imobilizado do município, que alcançou o estoque de R$ 4.586 mil reais, sendo R$ 2.759.000 de bens móveis e R$ 1.822.000 de bens imóveis. O demonstrativo da dívida fundada interna e externa, por sua vez, aponta que o endividamento do município passou de R$ 6.301.000 para R$ 6.277.000, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 1%. Já a dívida flutuante, ao final do ano de 2011, atingiu um montante de R$ 898 mil reais, este representado por restos a pagar no montante de R$ 721 mil e por consignações e depósitos no valor de R$ 177 mil reais. A análise evoluiu, presidente, e passamos a verificar os limites constitucionais com educação, Fundeb, saúde, do 10º da Câmara e dívida fundada. Com relação à educação, verificamos que o município de Major Isidoro gastou aproximadamente R$ 3.754.000 na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde, de acordo com a nossa metodologia, a 25,34%, atendendo, portanto, o limite mínimo determinado pela Constituição Federal. E destacamos, quanto a esse ponto, o município gastou R$ 872 mil reais escriturando na rubrica 12.361.0003.4019, denominada de manutenção da Secretaria Municipal de Educação / Ensino Fundamental, o qual compreendemos como incluído no cálculo de despesa com educação. Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, constatamos também que o município aplicou 63,36%, atingindo, portanto, o que estabelece o inciso 12 do artigo 60 da DCT, o artigo 22,
da Lei Federal 11.494/2007. Todavia, com relação aos gastos e serviços de saúde, constatamos que o município, ao ter aplicado R$ 1.892.000, não atingiu o limite mínimo de despesa com saúde, perfazendo um total de 12,78%, portanto, descumprindo o que determina o artigo 77 da ADCT. Outro ponto que merece também destaque foi a realização de despesas no valor de R$ 1.486.000, que não foram financiadas com recursos movimentados diretamente do Fundo de Saúde, né? Em que entendo que este fato se constitui uma irregularidade que deve ser sanada pelo gestor, a fim de cumprir o que determina a legislação vigente e facilitar o exercício do controle interno e do controle externo, em que pese data vênia, não repercutir na análise material da despesa ao ponto de desconsiderá-la como alocada para o custeio de políticas públicas de saúde, nem do cômputo a que se refere o artigo 77 da ADCT. Convém, portanto, expedir recomendação aos gestores, ao prefeito atual e ao secretário de saúde para que adequem a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde aos termos dos normativos. No tocante ao repasse do 12º da Câmara Municipal, verificamos, devido à ausência de informações quanto ao envio da relação dos repasses do 12º à Câmara Municipal, bem como o não encaminhamento da prestação de contas da Câmara, verificamos a impossibilidade de se analisar com exatidão o cumprimento deste dispositivo constitucional. Por outro lado, na análise do balanço geral, identificamos que a Câmara Municipal executou despesas orçamentárias no valor de R$ 836.000. Identificamos também que a LOA fixou do 12º em R$ 1.031.000 e que o limite máximo de despesa seria de R$ 845.258, gerando indícios de que o repasse ao Legislativo pode ter se dado abaixo da proporção fixada no orçamento. Por fim, quanto ao artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas, que fixa em patamar de 25% da receita orçamentária do exercício o limite máximo do montante da dívida consolidada, a análise constatou, a partir das informações contidas no balanço financeiro e no balanço patrimonial, que o município apresentou dívida fundada de 21,48%, dentro, portanto, do que preconiza o texto constitucional. Verificamos também que houve descumprimento dos limites legais de despesa com pessoal, tanto o limite máximo como o subteto, né, do Poder Executivo. No caso do Poder Executivo, representou um percentual de 60,69%, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. E por este motivo apresento o voto, senhora presidente, no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Ítalo Suruagi do Amaral, gestor do município de Major Isidoro no exercício financeiro de 2011, recomendando ao Legislativo Municipal, quando de seu julgamento, que este seja pela irregularidade / reprovação, amparado nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320, e ainda nos artigos 1º, incisos 1 e 4,
artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604/94. Voto também por recomendar ao atual gestora, Maria Santana Silva Campos, que não cometa as irregularidades e inconsistências apontadas nos itens 14, 29, 30, 32, 33, 41.1, 42.1, 43.1 e 43.2 deste parecer. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício financeiro de 2011. Tem um erro. Remeter cópia deste parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida de sua cientificação. Oficial ao Ministério Público Estadual comunicando-lhe acerca das irregularidades apontadas nos itens 29, 30 e 43.2 deste parecer. Voto também por publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e, posteriormente, o retorno dos autos ao gabinete deste conselheiro para outras medidas que se fizerem necessárias. É como eu voto, senhora presidente. Em discussão, processo ora relatado pelo conselheiro Rodrigo. Passamos à votação. Conselheiro substituto Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Presidente, eu vou votar votar com o relator, mas eu queria aproveitar para fazer uma observação que tem sido colocado aqui como uma irregularidade, e aí eu discordo do relator com relação a percentuais que o Poder Legislativo concede ao Executivo. Quem está no Executivo, ele quer o maior percentual possível. Se a gente tem que penalizar, tem que arrumar uma porta e penalizar o Legislativo, porque ele perdeu a prerrogativa de estabelecer o equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo. Ele está assinando um cheque em branco de um valor excessivo para o Executivo. Então, eu acho que não sei como fixar ainda, mas na minha visão, quero fazer só essa colocação, esse percentual. E aí 50% ainda não foi o suficiente, ele passou para 70%, ele passou mais 22% a mais do que estava autorizado pela Câmara, né? A Câmara autorizou 50%, 30%, mais depois 20%, 50%, ele chegou em 72%. Não, entendeu? 53,72. 53,72. Então, ainda não foi suficiente. O que é que na verdade, na prática, o Executivo vai sempre pedir mais, o Legislativo é que tem que segurar a onda, porque senão o cara vai pedir, é o direito que ele tem. Agora, penalizar com relação a isso, eu acho que eu estou querendo colocar como reflexão, uma reflexão para o futuro, para em outros casos que vão acontecer. O Executivo vai pedir, e nem se fosse só esse caso, eu sinceramente, porque ele ultrapassou, fez coisas na verdade, contra a legislação, até que não estava autorizada essa diferença que ele passou. Mas eu estou querendo só que para a gente refletir sobre esse caso do percentual que os municípios estão na Câmara, eles autorizam uma... Pois não. Conselheiro Otávio, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acredito que isso é uma demonstração de falta de planejamento, não é? Também. Também. A administração, ela, quando encaminha a lei orçamentária, ela tem que estar calcada no planejamento a fim de evitar que a alteração da lei orçamentária se faça num patamar a demonstrar que tudo aquilo que foi feito, aquela lei aprovada, ela foi meramente formal, ela não valia de nada. Também, né? e não é difícil. Basta você pegar a realidade, por exemplo, o que você usou nos últimos 2 anos, sei lá, 1 ano, 2 anos, puxar para trás. Se eu gastei 10 milhões, eu não posso chegar e pedir, o negócio pedir aqui que eu vou pedir um orçamento fora dessa realidade que já veio de alguns anos. Porque, estatisticamente, você estará em cima daquilo, a não ser que tenha um empréstimo, que aí você alega um empréstimo de um banco, alguma coisa assim. Existe isso aí, mas também existe, por exemplo, agora mesmo, aí a gente, por reflexão, o governo do Estado autorizaram mais quantos por cento?
foi que agora mais 3 bilhões para ele utilizar. A Assembleia autorizou. Chega a 30%. Tá entendendo? A Permitiu uma 30%. parte, conselheiro. O conselheiro Anselmo pediu a palavra. Acho que Perdão. tem Não, discussão, hein? né? Com a palavra. Não, eu conselheiro. não tem discussão nenhuma, já votei com ele. Eu só estou fazendo uma reflexão, até porque se eu mudar o meu. Se alguém me colocar, possa mudar meu entendimento, mas o meu entendimento, para quem é esse aí, porque o gestor ele vai sempre pedir mais. O que o legislativo tem que ter é. Eu acredito que tenha, no primeiro momento, até uma desorganização. Pede aí tanto, bota tanto. E, na verdade, depois está criando problema para eles. Mas existe também a vontade do executivo, é que se pudesse ele pedia 100%. Para não ter depender mais do legislativo e fazer o que quisesse. Ter o cheque em branco. Essa que é a verdade. Só isso que eu estou falando como reflexão, não é nada certo nem errado. Eu só queria, dentro dessa questão que Vossa Excelência tratou aí, é que existe regra para isso aí. Tem regra para definir o percentual de créditos orçamentários ali. Está na Lei 4.320 lá. Diz como é que faz essa estimativa, entendeu? Para elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, isso aí tem previsão legal. Já votou agora o conselheiro Anselmo para Além do mais, Excelências, a saída é muito simples. A iniciativa de leis orçamentárias é toda do Executivo. A iniciativa é dele. Com relação, eu não sei se eu vi bem, questão de empréstimo, a Assembleia utilizou, se for para abertura de crédito suplementar, há não só previsão no 320, como previsão que vem ali sendo também burilada pela própria LRF. Como é que se faz? Inclusive, deve constar desses demonstrativos certos anexos, informações demonstrando isso. Com relação, se for empréstimo outros, que não os suplementares, olha, o Tribunal de Contas, segundo a lei orgânica, basta a Assembleia solicitar um parecer do Tribunal, que o Tribunal tem competência, tem registrado nessa lei orgânica. Então, é muito simples controlar isso. Sim, mas é isso, conselheiro Anselmo. Eu acho que é muito simples o legislativo controlar. Simples demais. Porque ele, na verdade, ele vai lá e pode, se houver uma vetar, eles derrubam o veto. Ele tem um controle na mão. Tanto tem que quando eles brigaram com o Ministério Público, botaram 0 para o Ministério Público. Quando quiseram botar 0, botaram 0. É isso que eu quero dizer. O gestor, ele vai sempre pedir o que ele puder mais de confortável. Ele quer ficar na zona de conforto. Fora, aqui, que foi colocado pelo conselheiro Rodrigo, é o seguinte, a gente está até essa medida até para isso, para tentar dar uma corrigida, para o cara ter responsabilidade naquilo que ele vai fazer, o orçamento anual, que existe também, isso aí, com certeza existe. Mas é a iniciativa dele. Todas as orçamentárias são iniciativas do prefeito, do governador, do presidente. Então, ele, quando faz isso, ele já faz com seu poder constitucional. Então, eu não vejo por que nós não... Porque, ainda mais a instrumentação toda, inclusive legal, inclusive, doutor Sérgio, na União isso é muito evidente, a própria LDO, ela estipula um percentual. Na LDO da União tem um percentual. Então, é da iniciativa dele, ele tem que ser responsabilizado, evidentemente. Vamos continuar, então, a Aqui- votação. Não, eu já Otávio, terminei, já votou. votei. Continuando. Assim, só para informação, o que eu tratei, mencionei, está referido aqui no artigo 30 da Lei 4.320, que diz que a estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior, a arrecadação dos 3 últimos exercícios, Sim, aí sim. pelo menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Então, aqui a legislação dispõe como é que deve ser feita essa previsão orçamentária. A legislação devia colocar quando o poder legislativo bota 0. É justo? Mas aí tem uns instrumentos legais. Conselheiro, o que eu estou querendo colocar nosso é que sistema. cada um puxa a sua sardinha para sua brasa. Mas o tribunal tem competência para fazer isso. Os percentuais, eu fosse gestor, eu queria 100%. Se a lei permitisse, eu queria 100%. O tribunal controla, não pode deixar isso centralizado. Aí você brigar com o poder legislativo. Mas vamos lá, isso aí foi reflexão. Cada um... Sabe por que é, conselheiro? Quando você já foi gestor, cada um consegue identificar aquilo que é mais confortável para você no momento que você
está precisando. Na hora que você está precisando, que chega o Poder Legislativo só não aprova, ou você vem para cá em outras coisas, é por isso que existem as distorções. Existem as distorções por isso, porque na hora que o executivo, o gestor está com a corda no pescoço e está faltando comida no presídio, está não sei o que, tem que se virar. Aí o legislativo põe o pé em cima e diz, agora, meu irmão, é por isso que ele precisa de um percentual para ter uma margem de escape para as discordâncias, porque senão você vai viver a mercê. Tem que existir, concordo e tal. E só fiz uma observação, não vou levar para polêmica não, conselheiro, desculpa, porque já está para... Já estamos em votação, já pegamos o voto do Otávio, agora o conselheiro Anselmo, como vota? Eu acompanho o voto do relator, acrescentando o descumprimento do limite mínimo com gasto educacional, porque evidentemente, se tirarmos o que ele gastou na secretaria, não vai cumprir o limite. Esse sentido do meu voto. Então, aprovado. Processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Senhores conselheiros, eu tenho uma pautazinha, eu gostaria que o conselheiro Otávio, para que eu possa relatar. Vai falar. Terminarmos, né? Rapidinho. Está tudo assinado aqui. Tranquilo. Pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Pedro, membro do Ministério Público, que é oficial desta corte, eu tenho a relatar primeiro 2 processos que eles tratam de concessão do contraditório da ampla defesa, são prestações de contas. O primeiro é o processo TC 6210 de 2012, é da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca, exercício de 2011. O gestor à época era o senhor Rony Tadeu Valença Silva. E o segundo processo TC de 5239 de 2014, é da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, exercício 2013. O gestor à época era o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira. Então, dessa forma, eu estou aqui votando dando prazo de 15 dias, né, para que ele se sentir a necessidade da justificativa defesa sobre as informações constantes dos relatórios e pareceres, que é do Ministério Público e da DEFAFON, e que a apresentação seja acompanhada de cópias dos relatórios e pareceres que se encontram dispostos nos autos, conforme disposto nos votos. São apenas esses 2 aqui. Pode falar, doutor Pedro. Processo 6210 de 2012, 6210. Prestação de contas, Prefeitura de Tanque d'Arca, é isso? Isso. Me consta, Excelência, que esse processo não passou pelo MPC. Vossa Excelência tem como Esse confirmar? realmente não foi passado pelo Ministério Público ainda. Só foi um parecer da auditoria, onde foi detectadas as irregularidades, e aí eu estou abrindo prazo para a defesa, e depois enviarei ao Ministério Público. Já o segundo foi enviado ao Ministério Público. Entendo, Excelência. Eu gostaria de fazer uma observação em relação a esse aspecto, e eu acho que é prudente que nós façamos assim, pelo seguinte sentido. Com a manifestação do Ministério Público, pode haver levantamento de novas irregularidades, até então não detectadas. E isso deverá ensejar nova remessa dos autos, não remessa dos autos propriamente dita, né, claro, mas a oitiva do gestor para se manifestar sobre essas novas irregularidades em homenagem ao princípio contraditório e ampla defesa. Então, porque ele foi em 2012, era para ter enviado ao Ministério Público. Então solicito a Vossa Excelência... Eu enviarei ao Ministério Público. Excelência. Então, retirei de pauta, vou retirar de pauta o... É o 5239? Não, 6210 de 2012. Isso. Isso será enviado ao Ministério Público. Tá, obrigado, Excelência. Mantenho, então, o 5239 de 2014, onde tem já o parecer 5239 é o parecer ministerial da doutora
Estela Mero, em substituição Isso. da primeira procuradoria. Foram identificadas uma série de irregularidades e a doutora Estela, além das irregularidades encontradas pela DEFAFON e pela auditoria desta corte, ela encontrou, e esse é um caso concreto específico, a ausência de autorização legislativa específica para o remanejamento de recursos, né? Que, no nosso entender, e foi o entendimento da doutora Estela, aquela autorização genérica da LOA não serviria, né? Que uma coisa é a abertura de crédito suplementar, outra coisa seria a realização de transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra. Então, por essa razão, a doutora Estela também pede a citação do gestor, né, e pedindo, inclusive, que ele se manifeste sobre esse ponto específico que não tinha sido abordado pelas unidades técnicas. É isso, excelência. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo. Pelo contraditório, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com a relatora, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanha a relatora também. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho agora mais 7 processos, todos eles também é de aplicação de multas aos gestores e gestores. O primeiro é o processo TC de número 13691, de 2016. O sancionado é o senhor Ricardo Martins Barbosa, gestor da Prefeitura Municipal de Jaramataia, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2016. O segundo processo TC de número 13745, de 2016. Multa a senhora Lúcia de Fátima Queiroz Cavalcante, gestora do regime próprio de Previdência Social de Arapiraca, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2016. O terceiro processo, TC de número 13740, de 2016. Multa a senhora Cristiane Moreira dos Santos Martins, gestora da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Jaramataia, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP 2016. Processo TC de número 13739, de 2016. A sancionada é a senhora Carmela Martins Barbosa, gestora da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo de Jaramataia, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2016. Processo TC de número 11574, de 2015. Sancionado é o senhor Kleber de Oliveira Silva, gestor da Secretaria Municipal de Educação de Giral do Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2015. Processo TC de número 13571, de 2015. Sancionado é o senhor Edivaldo Satil de Farias, gestor da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2015. E, por último, o processo TC de número 13570, de 2015. Multa ao senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Giral do Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2015. Aqui os gestores e gestores foram notificados e no prazo não fixado não responderam às notificações. Então eu voto pela aplicação de multa de SEMPFAUS aos gestores e gestores, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento das mesmas e alertar os gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como voto, senhor presidente. Conselheira, vê só desse Kleber, o número do contrato do processo, Kleber de Oliveira. Vê qual é o número que o senhor acelera. 11574. Aqui está 13, né, Selma? 574. 11574. Põe aqui, dá uma conferida só para... No processo é 13. Na pauta consta. Na pauta está Deixa eu dar uma constando. olhada aqui no...
no processo, né? É. Eu gostaria também de um esclarecimento, Excelência. Se não houve defesa, é isso em todos os processos? Todos não houve defesa. Perfeito, Excelência. Obrigado. Acho que é o terceiro, antes, o terceiro último, lá. Kleber. O gestor é Kleber. Kleber de Oliveira Silva. Acho que é o último esse aqui. Tá atento.